Jesus disse: nessa espécie de animal, mesmas palavras do médico ateu, não sabemos como. No caso do Jesus, ele disse: eu sei como. É a única diferença na narrativa do médico e do Jesus. O médico disse: não sei como, nessa espécie de animal podem acontecer coisas absurdas, como a regressão espontânea de um câncer terminal, que ocorreu com a Terezinha. Jesus disse: sei porque nessa raça, essa espécie de animal, podem acontecer coisas sobrenaturais, como andar sobre as águas, fazer lodo com terra do chão e saliva, está escrito isso na Bíblia. Jesus fez barro, meleca, passou no olho do cego de nascença, que tinha aquele olho branco, e falou para ele: vá lá se lavar em Siloé. E ele não enxergava nada. Aí quando ele se lavou, foi vindo aquelas visões confusas, e ele então enxergou. Não é isso? Se eu pegar você, um simples humano, independente se você é crente, não é? Se eu pegar a sua saliva, misturar com terra e passar num olho cego de nascença, vai restituir? Não. Não. Para que você consiga fazer isso, você precisa de um treinamento técnico avançado. De mesma forma, o rapaz que eu disse para você, de Michigan, de Ohio, o rapaz lá norte-americano, John. O John, ele cresceu numa família batista e ele foi para a universidade, ele fez o MIT, lançou muitas teorias matemáticas, financeiras. Também se tornou depois um excelente médico, um neurologista famoso, né? Por questões pessoais, o John estudou medicina, era um dos melhores médicos do mundo e ganhou vários prêmios, inclusive o prêmio Nobel. E esse John, numa linha temporal alternativa, essas natas da psiquiatria humana, da inventiva da mente humana, como um Harry Potter, uma novela, um enredo fictício, John num universo paralelo. Houve um acidente de avião, ele tinha 5 anos, caiu lá em Bornéu e foi criado por macacos. Então, John, agora com 60 anos, é pós-doutorado, ganhador do prêmio Nobel, médico doutor em neurologia. Na outra, John, com 60 anos, é um paciente psiquiátrico grave que tem que ficar internado no manicômio porque foi criado por macacos até seus 17, 18 anos. E há uma terceira alternativa, John. Sua família veio para o Brasil e ele foi sequestrado. O bebê foi criado na favela da Rocinha. Depois ele se tornou um grande líder evangélico sul-americano com o pseudônimo de Apóstolo. E hoje ele é um homem muito rico, mora numa mansão no Morumbi,
Seu vaso sanitário e lavatório do banheiro são revestidos de ouro. E John, se olha no espelho e ele se autoconsidera um deus. No segundo caso, um paciente psiquiátrico grave. No primeiro caso, norte-americano, pós-doutorado, PhD, ganhador do Prêmio Nobel. Nesses 3 casos, o hardware é o mesmo, é John. Não é um John diferente. Sempre será John. Não existe John 1, John 2 e John 3. O que existe são softwares. 1, John, software John 2 e software John 3. Você entendeu? Tratando-se de mesmo hardware, poderia uma raça alienígena, entre aspas, conotando que nós não seríamos capazes disso, né? Vir e pegar a consciência de John 1, aquele software, fazer um copy-cola, né? Isso, a alienígena foi lá e copiou a memória de John, o cientista, e foi lá no John, internado no hospício, de louco, com a mente toda confusa, e instalou o software naquele hardware e simplesmente a coisa funcionou, deu certo. E provou-se que qualquer mente humana pode ser reprogramada cientificamente. Essa é a verdadeira explicação da palavra Cristo. Quando eu falo Cristo para você, você erroneamente, de maneira quase que infantilizada, uma maneira triste e cruel, porque você cospe fora de você a sua intelectualidade, a sua inteligência. Quando eu falo Cristo, você imaginar um rapaz magro, anoréxico, com coroas de espinho pregado numa cruz feita de fina estamparia de carpintaria? Não, isso não é o Cristo. A palavra Cristo significa fazer o que ele fez. Você é o Cristo. É a explicação correta naquela Bíblia: beba do meu sangue, coma a minha carne. Ou seja, se torne eu, absorva-me, como um trapo absorve o líquido do chão. Permita que eu esteja impregnado em você, na sua mente, no seu corpo, de tal forma que você se torne um membro do Cristo, grudado, estando ligado a Ele. Você entendeu? Como se o Cristo fosse um corpo e nós os membros. Fazer o que Ele fez. Foi isso que Teresinha fez. A Teresinha curou-se do câncer. Não podemos dizer Deus veio de algum lugar do mundo sobrenatural e curou o câncer da Teresinha. Não, jamais. Se dissermos isso, somos mentirosos. Sabemos sim que Teresinha está viva e livre do câncer. Assim sendo, Teresinha é física, real, ela existe. Essa é a questão do problema. E se Teresinha pôde fazê-lo, algo tão fantástico, aquele rapaz mecânico de caminhão que está lá nos documentários da Discovery Channel pôde fazê-lo, aquela senhora irlandesa que está numa reportagem do BBC.com, BBC de Londres, aquele canal de notícias muito respeitado e famoso, tem uma matéria do repórter chamado William, não me lembro o sobrenome dele,
E ele diz então que a senhora irlandesa, teve um carcinoma e ela foi no médico, o médico desenganou, mandou para casa para morrer, câncer terminal. E essa senhora irlandesa, através de Deus, conseguiu regredir o seu câncer. Você entendeu? Atente para a ciência no assunto, para a biologia, a engenharia genética, a medicina nisso. John, Terezinha, o Sebastião, a Maria, a senhora irlandesa, o mecânico de caminhões norte-americanos, e Josés e Antônios, e aqui falaríamos o nome de milhões de humanos que foram capazes de fazer coisas sobrenaturais. Sim, e às vezes você pode achar que essas coisas são oriundas de algo consciente, como se um Deus tivesse inteligência própria. Não é. Esses são coisas do instinto humano, quase que animalesco. Aqui no Brasil tinha um programa de televisão onde veio uma reportagem que na casa do rapaz, uma casa muito pobre, humilde lá na Bahia,